Qual que é o próximo conteúdo? Eu já esqueci. Como se chama isso na sua cidade, cara? Isso aqui faz um tempinho já, né? Mas eu quis colocar essa reflexão aqui pro pessoal poder opinar, né? Em resumo, é uma chamada do Zoom, né? Uma chamada do Zoom de 3h30, né? Mas esquece a duração, tá, da chamada. O que é importante é você pensar nisso numa reunião muito longa, né? E de fato é uma coisa que assim acontece muito na nossa área de tecnologia, né? E de novo eu entro aqui naquela questão, né, mano, que a gente pensa que... Bom, pelo menos eu chego a essa conclusão, tá ligado? Eu não tenho controle sobre o lugar que eu vou trabalhar. É uma... Vê se você também não concorda com isso aí, velho. O cara que... O que ele tá fazendo? Eu, por exemplo, eu detesto reunião. Eu tive uma experiência... Sei lá, 5 anos de trabalho remoto, eu tive acho que 2 experiências sensacionais nesse quesito. Empresas que não faziam reunião. Uma era uma empresa brasileira de incorporação, né, de imóveis, essas coisas. E lá não tinha reunião. Era assim, só que esse era um freela, não era um emprego. O camarada chegava para mim, era uma aplicação Angular com back-end de Java Spring Boot. Ele falava para mim, ó, faz isso aqui para mim. Vou dar um exemplo bem besta aqui, sei lá. Adiciona um campo aqui nesse banco de dados aqui e leva ele até a tela. Era isso a tarefa. É literalmente isso. O cara falava isso aí para mim por WhatsApp. Nem reunião tinha, ele mandava um WhatsApp lá. E aí ele falava, ó, tinha um Trello, né? Às vezes no Trello ele descrevia o que era para fazer. E eu ia lá e fazia. Lembra muito a experiência do Cascata, tá? Era assim, o cara falava, ó, coloca esse campo novo aqui pra mim, muda esse botão de lugar, cria uma nova tela, cria um novo cadastro. Era mais ou menos isso. Ele falava pra fazer isso aí, e aí eu ia fazer. E aí eu pegava e não falava com ele, não. Ele passava a tarefa e eu ficava fazendo. Então passava uma semana, 2 semanas, sei lá, dependendo, né? 1 hora, 1 dia. Eu falava assim, ó, tá pronto. Aí ele, beleza, vou olhar aqui, vou testar. E aí enquanto ele testava, eu ficava de boa, não tinha tarefa. Já começa daí, né? Eu não tinha tarefa nenhuma pra fazer enquanto ele tava testando. E esse foi um dos poucos freelas que eu fiz na minha vida que eu não tive problema de receber pagamento. Ele durou, acho que uns 9 meses, mais ou menos, esse freela. Eu consegui ele na época pelo LinkedIn. A pessoa me achou no LinkedIn e tal. Como se fosse um emprego mesmo. Fiz as entrevistas, enfim. E aí, mano, às vezes eu ficava esse período que eu não tinha tarefa, às vezes era um dia pro cara testar, chegou a vez foi 3 dias o cara lá testando, eu sem nada, sem fazer nada, sem ter tarefa, sem ter dele, sem nada. Ele, vou testar aqui e te aviso, né? Às vezes, quando ele via que o teste ia demorar muito, ele já passava uma outra parada pra eu fazer. E aí eu ia fazendo. Isso aí pra mim é o ideal de trabalho, é isso. Não tem time, começa daí, né? Eu tinha contato com um cara só, que era como se fosse um analista. Por isso que eu sinto tanta saudade do Cascata, né? No Cascata a gente tinha essa figura, né, do analista de negócio, né, no mercado aqui de desenvolvimento e programação. E esse cara, ele fazia o que a gente faz nessas reuniões intermináveis, né? Eu acho que o pior exemplo que eu tive de trabalho assim foi uma empresa que você tinha que ficar na sala o dia todo. Você entrava e ficava na sala lá. E aí tava lá a sala, não tinha ninguém falando nada. Por quê? Porque se alguém quisesse falar com você, só te chamava, ô Cristiano. Era literalmente isso, era entrar nessa sala, que era uma chamada do Zoom, assim, não lembro se era do Zoom, cara, ou se era do Teams, não lembro que ferramenta era. Ou era do Google Meet, sei lá, não importa. Mas o ponto é, eu tinha que deixar essa sala ali aberta pro cara me gritar. Em vez dele me mandar uma mensagem, ô Cristiano, não sei o que, não, ele queria me chamar. Ô Cristiano, mas é pro cara ver se você tava trabalhando, né? É basicamente isso a ideia que eu tinha desse trabalho. É terrível, né? Porque tudo bem, né? Por mais que você adapte, né? O que eu fazia? Eu tinha 2 celulares, eu ficava com um celular normal no fone ouvindo música e deixava o outro ali no Viva Voz. Por que o celular? Porque o celular podia sair, beber uma água e dar uma cagada, e na academia eu tava com ele ali, tá ligado? Do meu lado, né? Não podia ser o computador, por exemplo, porque eu não fico o dia todo na frente do computador. Eu programo, vou dar uma volta, venho, depois eu programo mais um pouco, vou no banheiro, depois programo, vou comer alguma coisa. Eu não fico o dia todo assim, com a cara no computador. Eu não faço isso. Eu dou essas pausas ao longo do dia justamente para esparecer a mente. Porque, veja, se eu tô com um problema e eu preciso pensar na solução, por que eu vou ficar pensando nele na frente do computador? Eu vou andar de bicicleta pensando no problema. É uma atividade muito melhor, né? De você antecipar esse seu raciocínio aí. Então, isso aí acho que foi a pior. Mas essa melhor era assim, bicho. O cara chegava, falava que tinha que fazer, eu fazia.
entregava, aí ele vinha, me passava outra, eu fazia, né? E aí a outra, segunda melhor que eu tive também, que era tão boa quanto essa, eu Java na Gringa, que foi esse ano, vocês tiveram a oportunidade de acompanhar aí, era um emprego remoto, esse outro também era remoto, né? Tudo isso que eu tô falando aqui é em termos de trabalho remoto, tá? E pagava em dólar, e eu começava a trabalhar mais tarde, trabalhava uma hora a menos, né? Eu tive um problema de pagamento lá, mas não foi porque atrasaram, porque esse era um emprego, não era um freela, tá ligado? Foi um problema de pagamento, não lembro por que aconteceu lá, mas foi alguma coisa do sistema bancário lá, não foi que a empresa deu um calote, não foi isso, ou que atrasou o pagamento, não foi isso, né? Então nesse era bem parecido também, no dia que entrou lá, entrou eu e o Leandro, um abraço Leandro, trabalhou lá junto comigo, e a gente conheceu o nosso chefe, né? E era assim, a gente não tinha um momento que eu e ele interagia, eu e o Leandro. Não, eu pelo menos só interagia com o chefe. Ele via, eu falava, ele passava uma teste, tinha um card no Gira. Eu fazia, se eu tivesse alguma dúvida, eu perguntava para ele. Ele era o diretor de tecnologia da empresa, um cara técnico, um cara que construiu esses sistemas, né? Ele é formado, se não me engano, lá em 2005, mais ou menos. Ele entrou na faculdade na mesma época que eu, só que ele é americano, né? E aí ele se formou trabalhando nessa empresa, foi o primeiro emprego dele, e hoje ele é tipo diretor de tecnologia lá. Eu falo, caralho, né? Eu só tinha contato com esse cara e falava, mano, olha só, né? Que diferença. Foi essas coisas que abriram minha mente também pra esse caminho, né? Tudo bem que ele é americano, né? Tá nos Estados Unidos, é outra realidade. Mas se você ficar na empresa também e ir crescendo lá dentro, é bem legal, né? Tudo bem que a primeira empresa que eu trabalhei era bem pequena, né? E depois eu fui trabalhar por consultoria. Mas imagina isso, você começar a sua carreira e depois de 18 anos você tá, tipo, um cargo muito alto lá dentro, sabe? Então eu fiquei com inveja. Falei, olha, mano, caralho, eu podia estar bem melhor hoje. Por quê? Além de tudo, ele tirava muita folga, esse meu chefe, então era bem comum, assim, às vezes chegava terça-feira, a partir de amanhã eu tô de folga, só volto semana que vem. Falava, caralho, e aí eu ficava lá, ele deixava a tarefa e sumia, e aí eu ficava trabalhando, é muito bom, cara. Não tinha que falar com ninguém, não tinha que fazer nada, né? Então, o oposto disso é esse exemplo, dessas reuniões intermináveis, né? Eu trabalhei em empresa que era assim, os caras tinham lá o gira e tudo que você ia fazer tinha que reunir todo mundo, cara. Então, a tarefa que eu nem ia fazer, eu tinha que ficar lá naquela call, né? E os prazos eles eram de tal forma feitos para quê? Para você ficar naquela call como ouvinte e tocando suas tarefas, o que é péssimo. Porque eu vou ficar ouvindo aquilo lá. É muito melhor ouvir uma música, sabe? Ouvir um podcast, né? Então essas reuniões longas assim é muito triste. Eu não gosto, né? Mas fica aquela loteria. Nenhuma dessas empresas aí no processo seletivo me falou como era o trabalho nesse nível, né? E eu também não tenho como escolher, porque não, eu tô trabalhando, bicho, eu preciso de dinheiro, não vou ficar... Quando eu tô participando de um processo seletivo, eu quero criar o mínimo de problema possível, por quê? Porque eu quero passar e ser contratado, porque eu preciso da porra do dinheiro. Então, pô, se eu vou achar o emprego ideal, seria o quê? Um emprego sem reunião, sem Scrum, sem nada disso, né? Mas o problema todo é esse, quando você chega lá e vai trabalhar que você descobre essas nuances. Ninguém falou no processo seletivo assim, ó, você vai ter que ficar em call do horário que você entrar para trabalhar até a hora que você for embora, a gente tem uma call que fica lá pra gente chamar e ver se você tá trabalhando. Não tinha isso. Você descobre depois, chega no primeiro dia, você entra na call e percebe que aquela call não acaba mais. Você nunca pode desligar a call. Aí segundo dia de novo, né? Você entra, vai trabalhar, o stand-up é no primeiro momento do dia. Isso é uma red flag também, né? E aí o stand-up ele dura 1 hora, 2, 3, 5, 8 horas, né? Já tô falando que era assim, começava com stand-up, depois ia ver outra coisa, pensa, caralho, que hora que eu vou trabalhar? Aí você fica na reunião lá o dia todo, né? Eu já tomei bronca em 2 cenários, né? Já tomei bronca em um cenário que era empresa assim, que você tinha que ficar nessa reunião o dia todo e eu só ficava na reunião. E aí depois chegava lá no outro dia e eu falava, não, ontem eu fiquei na reunião, né? Não consegui fazer minha tarefa. Eu falava, não, mas faz sua tarefa enquanto você tá na reunião. Eu falava, caralho, né? Então, beleza. E o outro foi o contrário, era uma empresa que eu trabalhava enquanto estava na reunião, que aí tinha aquelas call lá do time de RH, e o tal do All Hands, né? Que é aquelas reuniões lá que 150 pessoas lá. E aí falava assim, não. Enquanto você estiver na reunião, porque um dia eu não prestei atenção na reunião, fiquei codando lá, os caras me chamavam e falaram, desculpa, eu não entendi, eu tava fazendo minha tarefa aqui. Aí o pessoal falou, não, isso aí já era outra empresa, né? Quando você estiver na reunião, fica só na reunião, não trabalha enquanto você está na reunião. Então eu falo, caralho, né? Porque tem isso, cada lugar os caras fazem de um jeito, né? Então vamos ver o que a galera tá falando aqui, ó. Lucas Gercel falando que é o número da besta. Na verdade é meio besta, né? 333. Depois que eu fui ver essa coincidência aqui, ó. 3333. A Larissa falou, perda de tempo, né? Eu tenho justamente essa impressão que reunião é uma grande perda de tempo. O Beatriz falando que é uma punição. O Isaac, ó, faltou colocar o número de participantes. Se for mais de 5 é um nome, se for menos é outro.
Lucas, show remunerado. Porque isso aqui também que o Isaac falou é bem real, né? O número de pessoas, né? Eu considero qualquer reunião com mais de 10 pessoas é um podcast, não é nem uma reunião. Você vai entrar lá e vai ficar escutando, né? Aquele negócio, o Juan falando daily de 3 horas. Pois é, velho. A pior experiência que eu tive em termos de daily é uma empresa que tinha 2 daily, cara. Era uma daily, se não me engano, 11h30, 11 e a outra 11h30. A das 11 era só o povo da consultoria para combinar o que ia falar na das 11h30, que era com o cliente. Então, você não falava a realidade para o cliente, você falava aquilo que tinha sido combinado. E aí ficou muito corrido esse projeto, não sei porquê, né? Todo dia perdendo 1 hora em 2 dele. Aí, em vez dos caras liberar a gente para tocar o código e resolver o problema, não, eles resolveram colocar mais uma reunião às 9 e uma no final do dia e uma às 3. Então, a gente ficou com uma reunião às 9 para falar o que ia fazer. Essa das 11 e 11h30. Ó, vai contando aí, 3 dele, antes do horário do almoço. Das 11h era para das 11 e 11h30 era a mesma coisa, dele normal. Às 3 da tarde era um checkpoint, para ver como é que tava indo as tarefas. E às 5 da tarde para contar o que conseguiu fazer e o que não conseguiu. Nisso, essa primeira reunião ia demorar, porque tinha mais de 20 pessoas, era literalmente a coisa mais ridícula que eu já vi trabalhando como programador, porque era 1 hora essa das 9 da manhã, você perdia 1 hora no dia, depois às 11 você perdia mais 1 hora, às 3 às vezes durava 1 hora também, às vezes durava meia hora, e às 5 você perdia mais 1 hora, você ficava literalmente 4 horas em daily. E por que será, né, que o projeto atrasou, cara? Stanley, Lara, podcast, Felipe também, podcast, Enio, Ricardo poderia ter resolvido com um e-mail, né? Porque o e-mail é sempre melhor, né? Quando você vai falar, é aquilo. O e-mail você pensa, você escreve, você vê que uma frase não tá boa, você volta, apaga, escreve de novo. Agora, quando você tá na reunião, o cara fica construindo o raciocínio enquanto tá debatendo na reunião. Aí vem aquelas perguntas sem sentido, aí o cara não entende. Aí o outro quer debater, né? Aquele que mais dá raiva na gente que não gosta de reunião é os camaradas proativos, né? E o cara chega na reunião e quer ficar discutindo, debatendo. Mano, o sênior, o arquiteto decidiu, tá decidido, cara. Você vai querer debater. Eu não me lembro de uma situação que eu tenha visto na vida que chegou um arquiteto lá, propôs uma solução, veio o sênior proativo chato querer dar palpite e o palpite do sênior foi ouvido. Não. O que faz é a reunião que ia durar 15 minutos, ela vai durar 1 hora, 1h30, porque eles vão ficar debatendo para no fim a solução do arquiteto é a que vai usar. Ele só vai explicar por que vai fazer. Então pra quê? Faz do jeito que o cara falou, velho. Para de perder tempo, tá ligado? Felipe Matos, a reunião passou de 30 minutos, eu já passo mal. Agora 3h30, meu Deus do céu. Quando vamos trabalhar? Pois é, eu tenho muita dificuldade com isso aqui também, de concentrar na reunião, cara. Eu começo a viajar, mano. Chega uma hora ali que eu... Porque isso é um ponto também que me faz pensar muito na vida, né, cara? Como o nosso trabalho é chato, tá ligado? Cara, como o nosso trabalho é chato. Às vezes eu fico vendo uns programas por aí de... Tudo bem que é documentário, né? De engenharia, os caras construindo um negócio. Mano, fica legal de você assistir, tá ligado? Agora, esses negócios de computação é muito chato ouvir. É legal você fazer a bosta do código, mas é muito chato você ouvir pessoas falando sobre aquilo. Dá um sono, cara. Às vezes dá vontade de gravar a reunião pra ficar escutando na hora de dormir. Se tá sem sono, você fica lá escutando, você dorme. Cara, quem nunca cochilou na reunião, velho? Eu já cochilei, mano. Tem vezes que eu cochilo. Fala, caralho. Aí você vê aquela habilidade. Vê aquela habilidade que a gente tinha no presencial, é a habilidade de cochilar no busão e acordar magicamente antes do seu ponto. Na reunião é isso, você vai viajar ali, a reunião de 3 horas você não tá prestando atenção, depois de 15 minutos você não presta mais atenção, mas tem alguma coisa no seu cérebro rodando ali que ele consegue perceber quando alguém te chama, cara. Eu acho isso mágico, incrível. Cristiano, sorry, what? Eu tava falando no mundo aqui, como é que é? Cara, porque aqui ninguém vai prestar atenção no negócio, né? Tem uma pesquisa que fala que eu acho que de 15 a 20 minutos é o máximo que você consegue prestar atenção em alguma coisa assim, né? Ainda mais esses assuntos chatos, cara, e vai, e explica e volta, nossa senhora. Pior, né? Quando você fica lá, dessas 3 horas de day, você vai fazer uma reunião um trabalho que explicar em 5, 10 minutos, porque você não cria caso, né? É sempre isso, você tem 20 pessoas lá, tem 1 ou 2 que cria caso. Pode reparar, começa a reparar você a partir de hoje nas suas reuniões, se não é assim. Na sua planning, tem 20 caras fazendo a planning. Aí vai ter um cara que ele vai ficar discutindo e perguntando e debatendo por causa desse filho de uma puta que essa merda dessa reunião dura o dia todo, cara. Porque o cara quer ficar
A maior parte das pessoas fala, isso aqui, beleza, tá ok. Vou fazer aqui qualquer coisa, depois eu tiro minha dúvida. Acabou, seja esse cara, mano. O cara que vai entender, depois chama o cara no privado lá, no chat e conversa se você não entendeu. Agora o camarada quer ficar, e fica. Então é aquela história, né? De 20 pessoas que tem na reunião, sempre vai ter um ou dois que fode a reunião. Faz um negócio. Você tá ali só pra acabar logo aquela merda. O cara vai ficar prolongando. Fora os assuntos que não tem a ver com o trabalho. Eu não tô nem entrando nisso aqui. Imagina que é uma reunião de 3 horas onde só se falou de trabalho. Nem se perdeu tempo, só se falou da porra do trabalho. Tá ligado? Ó, o Joaber falando que boceja em todas as reuniões, né? Sim, eu detesto. O Joaber, acho que ele trabalha no Japão, né? Eu detesto, cara. Desde a época do presencial, mano. Nossa, eu lembro os dias que eu ficava mais cansado, era o dia que tinha reunião, cara. Sentava todo mundo na bosta daquela mesa lá e ficava lá, ó, blá, 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 blá. Nossa, aquilo dava uma canseira mental, cara. O Wagner Elias, ó, detesta a reunião onde não se chega a lugar nenhum, né? Tem sorte da equipe que ele trabalha, pode falar a real, né? Nem todo lugar é assim. Pois é, mano, mas... Ah, velho, eu não falo nada. Falo, tá bom, mano, vou fazer aqui, velho. Vamos fazer, mano. Senão, ó, o negócio não sai. Eu tô aqui pra fazer, não pra conversar, tá ligado? O Will Oliveira falando, engraçado que não queremos ser restringidos pelo Estado, mas somos restringidos pelas empresas, né? Sempre que dá muito poder ao ser humano, ele faz besteira. Isso é uma coisa que cada vez mais eu percebo, cara. Empresa cresceu, ela fica burocrática, seja pra você como cliente, seja você como funcionário, né? O duro é que hoje a gente tem que obedecer o Estado e a empresa, tá ligado? Então, se não tivesse o Estado, pelo menos a gente só obedecia a um, né? Mas é muito ruim, velho. Muito ruim, cara. É o Eduardo falando aqui, ó. O que o Eduardo tá falando aqui, ó. Vamos ver a pio dele aqui. Para tentar dar 4 passos para frente, pode crescer. Cara, eu não sabia que formação era aposta, né? Eu investi muito dinheiro e tempo nela e sinto que isso tá sendo para nada. Esse é o problema dos nossos tempos, mano. Minha geração viu isso mais forte até. Tudo bem, na minha geração, o cara que escolheu um curso bom, por exemplo, a gente que veio fazer tecnologia e tal, beleza, deu certo. Agora, que teve gente que, naquela época, a gente não tinha a menor ideia de que tinha diferença de você fazer filosofia e você fazer tecnologia, sabe? A ideia que se tinha é o camarada vai fazer faculdade, ele vai ter dinheiro, vai ter uma vida boa, confortável. E aí ainda vinha com toda essa lavagem cerebral maldita da escola, ficar falando que ganhar dinheiro é ruim, não sei o quê. E aí os camaradas lá escolheram, vou fazer filosofia, velho. Puta que pariu. Graças a Deus que eu não caí nessa, eu fui pelo que tinha dinheiro mesmo, né? Mas é foda, mano. E no final das contas, tudo virou um empreendedorismo, né? Porque o empreendedorismo é assim, você põe dinheiro e aí depois você tem o risco daquilo dar ou não certo, né? Imagina que você monta um bar, você compra um monte de bebida. Aí se ninguém vai lá beber, as bebidas estragam e você toma no cu. É basicamente isso. O problema todo, antigamente no trabalho, né? Quando você tinha trabalho não qualificado, você só começava a trabalhar. E depois você ia ver que aquilo dava certo, você começava a estudar, se aprofundar e se tornar mais produtivo naquilo. Ou seja, você não tinha que fazer nada, você só começava a trabalhar já com algo útil e necessário, porque por isso tinha emprego, e aí dali você se aprofundava. Hoje em dia não, você tem que fazer uma aposta antes, você escolhe um curso e vai lá estudar. Você gasta seu tempo, às vezes a pessoa gasta dinheiro também, e você não faz ideia do que... Você pode olhar, né? Que nem uma aposta no final das contas, né? Você realmente acha que no dia antes do Collor confiscar a poupança lá nos anos 90, alguém tinha ideia de que se colocasse o dinheiro na poupança ia ser confiscado, né? O grande problema do mundo é isso, a gente não sabe o que a gente não sabe, né? Então é muito foda, que nem eu posso saber hoje, por exemplo, que fazer curso de tecnologia é melhor do que filosofia. Mas vai que amanhã ou depois acontece alguma coisa e tecnologia vira uma bosta também. Então é muito ruim, mano. Tudo virou arriscado, né? É muito triste, cara. É o Oliveira, ó, velho, quero ver o dia que não tiver mais essas reuniões, né? Porque parece muito inútil. Pois é, eu sonho com esse dia, cara. Sonho com esse dia. Às vezes eu consigo tocar esse sonho e falo pra vocês, é a melhor coisa do mundo, cara. Na época eu trabalhava em empresa que não tinha reunião, mano, era tão bom. Eu dormia melhor, eu acordava até mais cedo, por mais que eu começasse a trabalhar mais tarde, eu ficava menos cansado, mais feliz. É só você acompanhar a jornada Java na gringa aí. O único problema é esse, né? A gente na tecnologia, nós somos como pedreiros, então a gente vai fazer um trabalho e vai concluir ele, e aí acabou. Não vai mais ter trabalho, você vai ter que ir para outra obra. Aí você chega na outra obra, tem reunião, tem daily, tem não sei o quê. Infelizmente hoje acho que 80, 90% do mercado tem reuniões, né?
Desses 5 anos trabalhando remoto, veja, são 5 não, foram 6 anos, né? Teve um ano que foi deslocado, aí depois 5 anos contínuos. Esse ano deslocado também não tinha reunião, era eu ia, só que lá era um híbrido, né? Eu ia uma vez por semana na empresa, de manhã, na quinta de manhã, dava meio-dia eu já caía fora de lá. E assim, só que não tinha reunião, só tinha essa reunião uma vez por semana que eu conversava com a pessoa lá. Eu mostrava o que eu fiz, entregava e perguntava o que era pra fazer. Pegava, vinha pra casa e ficava a semana inteira sem falar com ninguém, né? Era muito melhor, cara. Era muito melhor, mano. Então é isso, mano. Você que vê esse vídeo até aqui, vem pra playlist aqui Tecnologia de Quinta, né? Onde a gente fala mais sobre esses temas, né, mano? Que é uma tristeza esse negócio de trabalhar, velho. Tomara que eu ganhe na Mega Sena. Acho que tem sorteio hoje. Nunca mais, mano. Nunca mais abrir o Zoom. Nunca mais entrar numa call. Nunca mais fazer uma entrevista, tá ligado? Isso é o que eu quero. Esse é o Brasil que eu quero, mano. Brasil sem reuniões, tá ligado?